Dios te bendiga. Deus te abençoe. Sí, ese es un hermoso Sim, himno isso é um formoso hino. que recuerdo que lo grabamos Eu allá lembro en que nós Monterrey, gravamos ele lá em pero ahí Monterrey. podemos Podemos ponerle colocar aí como título promesa, Minhas pero el Promessas, coro ahí mas no dice, coro diz, no sí, como ahora coro, se como corrigió, se agora arregló corrigiu-se, se algunas consertou algumas cositas. coisinhas do hino. Hay una parte donde É uma dice tú parte onde ele vencerás, diz: Tu se puede vencerás. poner también ese Pode-se como colocar tema, também isso como tema: Tu vencerás. tú vencerás. Tu vencerás. Esse tema. Y si te E se fíjate tu cómo prestares atenção em como el hermano Branham, creo que es en o la irmão página que lo Branham, creio habíamos que é na leído, en la página que página nós tínhamos lido, na página 113 o 113, 115, 115, donde él dice onde ele que el diz que o vencedor vencedor es aquel que é aquele vence que vence las cosas del as mundo. coisas do mundo. O sea que si Ou vencer seja, que se vencer significa vencer las cosas del vencer as mundo, ahí coisas do va mundo, todo aí abarca tudo, abrange tudo. envuelto, Tudo está envolvido nisso. y E lo que o cubre que cobre, todo, abarca toda esa toda victoria es essa vitória la muerte. é a Por eso morte. que É por dice, isso que diz: sorbida es la muerte sorvida, en tragada é a victoria. morte em vitória, vê? O sea que Ou lo seja, que llega que a la parte enquanto chega a parte culminante de esa final, victoria culminante dessa vitória, es é ese vencedor que é esse llega vencedor estando que vivo chega estando a vivo, obtener ele chega a la obter a victoria vitória aún de la até muerte. mesmo O da sea, morte, vence ou seja, vence hasta la muerte. até a morte. Y así Ele vence todos los dessa forma, escogidos de todos Dios os de este escolhidos de tiempo Deus vencen. deste tempo También lo vencem. mismo, los que Também vencem a permanecen mesma vivos coisa, aqueles que estarán vivos, permanecem vivos estarão vivos, vencen vencem ya la parte já final, na última que es la parte, muerte. que é a morte. Sorbida la muerte en Sorvida, victoria. tragada é a morte em Pero vitória. Mas antes antes disso, de esa antes victoria, dessa antes de vitória, vencer, antes de vencer, esa essa última, última, que es la que nos que é ata a que todavía nos aquí en ata, esta tierra, amarra ainda se aqui nesta vence terra, el orgullo, vence-se o se orgulho, vence el celo, vence-se a se vence el inveja, rencor, vence-se o rancor, se vence la vanidad, vence-se a vaidade, el odio, se vence vence-se o todo, ódio, vence-se las tudo, cosas de este as mundo, coisas deste mundo. y se va E venciendo día a día vai se todo vencendo lo dia a dia que tudo ofrece aquilo este que mundo este mundo que es oferece, pasajero. que é passageiro, O sea que llegará un momento en fugaz, que ou ya hemos seja, que chegará um vencido momento que já todos los obstáculos vencemos todos os que obstáculos, produce teremos vencido todos os todo eso obstáculos que produzem tudo que isso da este reino de los que esse gentiles, reino dos gentios que dá, lleva que leva a el ser que humano leva o que ser no humano ha hecho contacto que con la não vida fez eterna, lo contato lleva com a a vida la eterna, o perdición. leva para a Pero el perdição. escogido de Dios Mas o en este escolhido de tiempo y Deus es en neste esta tempo edad, e é la edad de la piedra nesta angular, era, na era da pedra angular, vencen vencem con el mensajero com o mensageiro todas esas todas luchas, esas essas batallas, lutas, essas y batalhas e llega a ser chega a ser, se el vencedor torna o con los vencedor vencedores. com os vencedores. Ninguna otra edad, Nenhuma ninguna outra otra era, nenhuma dispensación outra dispensação tiene o ha tenido esa tem ou promesa teve essa y se ha promessa cumplido e esa se promesa cumpriu essa porque promessa porque todos todos han muerto. morreram. O sea que Ou seja que cuando se dice quando se diz, que quando se venciere fala ao que vencer, y está todas esas e promesas, todas a essas donde promessas nos estão, vê onde é lanza que nos lança, todo eso tudo isso nos que habla lança, allí de las que fala recompensas aí en el das Apocalipsis. recompensas do O sea, Apocalipse, ou seja, todas esas promesas todas essas son promessas cumplidas são cumpridas en la edad de la piedra na era angular da y pedra dispensación angular, del reino, que es dispensação do donde reino, que é está onde está vivo vivo el ministerio o ministério vivo los e escogidos, está vivos los escolhidos, cuales estão llegarán vivos, os quais a chegarão a obter obtener essa de vencer promessa de vencer y e automáticamente são lançados a eternidad. em eternidade ou para a Pero son eternidade, lanzados a eternidad mas são lançados em luego que eternidade hayan depois que vencido. tenham vencido, ou seja, Ya hemos sido lanzados a eternidad já fomos en cuanto al lançados em cuerpo eternidade teofánico, no tocante ao corpo pero el teofânico, cuerpo eterno mas y o corpo eterno e glorificado, glorificado, esa essa otra outra porción todavía no la hemos recibido. porção ainda La não a vamos a recibir recebemos, pronto, iremos receber y ahí brevemente, sí e aí sim que ya estaríamos que já lanzados estaríamos lançados em teofanía teofania e em corpo a glorificado à eternidade, eternidad. ou El na eternidade. O vencedor vencedor y los vencedores, e os vencedores e os en este tiempo escolhidos final, neste último tempo, neste tempo obtendrão final, obterão esas promesas, essas promessas, porque porque al que venciere. é para O quem sea, vencer.
Ou seja, corresponde isso cabe, al grupo corresponde ao grupo con el mensajero com o mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, el cual en el día postrero o qual no estará último dia recebendo estará a fé de recebendo rapto a fé de rapto, para o vencedor, assim, estando para vivos, assim, estando vivos, obter obter sua adopção sua adoção e estar e estar en esa etapa nessa etapa já vencidos, esses obstáculos vencidos, para então poder olhar, ver essa dimensão tão gloriosa que se abrirá, já se abrirá plenamente, porque essa dimensão esteve se abrindo ou vem se abrindo em todos os escolhidos de Deus, na fase da revelação da palavra, e o qual é o que nós necessitamos e estamos recebendo para obter a fé de rapto. Isso é o que necessitamos. Mas quando chegar o momento, já que essa fé de rapto esteja completa em nós, já automaticamente já vencemos aí todas as coisas deste mundo. E o que nos falta é esse curto tempo, o mesmo curto tempo que Jesus passou estando adotado para fazer a obra lá na cruz do Calvário. Um curto tempo. 6 meses durou para ele nesses últimos tempos do seu ministério, 6 meses duração, estando nesse corpo, todavia criado pela Virgem Maria, foi criado pelo Espírito Santo, corrigindo, na Virgem Maria. Ou seja, aqui, olhem só como a vitória que Jesus obteve aí, no qual estava sendo um filho de Deus, estava sendo adotado. Essa parte da adoção de Jesus, ele aí já tinha vencido todas as coisas deste mundo. Ele foi tentado em nós, tal como em tudo, tal como nós. Ele foi tentado em tudo, tal como nós. E a nós, Deus nos tem ajudado e continuará ajudando para continuar vencendo as coisas deste mundo. E vamos vencer todas elas vamos vencer. Ou seja, porque para poder chegar vencer aquela que é a mais, digamos, humanamente a mais difícil, que é a morte, em primeiro lugar temos que vencer todas as outras. E todas, a cada um que Deus, cada um de nós que Deus lhe deu vamos falar assim, essa parte da sua vida. Cada um tem a sua vida já, a sua trajetória, o seu caminhar traçado por Deus, o seu percurso, e cada um, Deus está ajudando a cada um em cada parte ou das suas lutas. Se tem vício e se tiver alguma doença, enfermidade, que também são catalogados como enfermidades ou doenças, os vícios são classificados como doenças, ou aquele que mente, por exemplo, aquele que diz que aquele que mente não minta mais, e assim por diante, aquele que odeia não odeie mais, aquele que não furte mais, não roube mais, e assim por diante. Todas essas lutas deste mundo, Deus nos está ajudando e continuará ajudando para vencê-las, porque somos mais do que vencedores. Portanto, não podemos pular a esta etapa que estamos vivendo, que é tão importante, etapa de começar a derrotar o inimigo em todas as coisas e ir vencendo, até chegar a vencer a morte. E não podemos ir até o fim ou final para receber o corpo eterno e glorificado sem antes passar por toda essa trajetória, o tramo, todo esse caminho
que leva à perfeição. Todo esse trajeto. Há caminhos que levam ou são traçados e o fim deles é a morte, é a grande tribulação, mas o caminho onde nós estamos andando é o caminho de vitória, ou seja, todas as coisas sempre operam, colaboram para o bem, ou seja, que no dia a dia vamos vencendo porque estamos no caminho correto, no caminho certo, que no final nos leva a vencer a morte, ou seja, que vamos caminhando e cada indivíduo nas suas lutas, nas suas provações vai vencendo cada obstáculo no caminho da sua vida cristã e vai chegar na meta da transformação. Porque chegar a querer receber a vitória do corpo eterno e glorificado e chegar a obter a vitória sobre a morte, contra a morte, sem até mesmo vencer as coisas terrenas, mundanas deste mundo, não pode receber esse corpo eterno e glorificado sem antes vencer o abecedário, o ABC. Ou seja, as primeiras coisas primeiramente se veem e começam numa forma progressiva, e essa é a prova para que um filho de Deus possa ser adotado. Essa é a aprovação. A mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden. Tinha-se que esperar para passar pela prova, e eles não passaram pela prova ou provação, e por causa disso a raça humana, depois da queda, a raça humana esteve nessa luta, neste reino do anticristo, do diabo, o qual neste tempo se fará carne no anticristo, mas esteve em toda a trajetória dos filhos de Deus, em toda a trajetória da obra de Deus, o diabo esteve tentando matar e de levar o maior número de seres humanos para o seu reino. Porém, damos graças a Deus que nos colocou no tempo da vitória, no tempo onde isso já não voltará a acontecer em outra geração, senão que é nesta geração a que matará, eliminará a morte, as doenças, enfermidades, tudo ficará vencido, o inimigo ficará vencido em nossas vidas. Tudo aquilo que ele faz, porque o que este reino traz é morte, é tristeza. Este reino que ele traz é todas as coisas negativas. Porém, damos graças a Deus que agora estamos chegando no tempo onde todas essas coisas serão vencidas. E já no fim desta trajetória, na qual estamos vencendo, no final dela chegaremos à meta de vencer também a morte. De modo que este cântico que tu me enviastes, nós podemos colocar também, ou já seja entre parênteses, porque foi um hino que se pôs certamente ele colocou esse título nele de promessa, mas podemos colocar embaixo, entre parênteses, tu vencerás. E o fazemos de uma forma pessoal, e podemos dizer, eu vencerei e continuarei vencendo todos os obstáculos, todas as coisas do mundo. Como diz o irmão Branham, aí, vencer é vencer as coisas do mundo. E, no final, nos diz essas formosas recompensas ao que vencer, aos vencedores. As formosas recompensas eu lhe darei, que se sente comigo no meu trono, ao que vencer e guardar minhas obras até o fim. Vê? Eu lhe darei a comer da árvore da vida,
Ao que vencer, eu lhe darei uma pedrinha branca. Ao que vencer, eu lhe darei o maná escondido. Vê? Tudo é para aquele que vencer. E isso corresponde, cabe ao mensageiro que está no último dia com o grupo vivos neste planeta Terra, os quais essa promessa se cumprirá em toda a sua plenitude nele. Assim que as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança, a herdade que nos coube. Muito obrigado por enviar-me este cântico, este hino que me traz formosas lembranças, porque eu lembro que gravamos em um CD, eu creio que foi lá, os primeiros que nós gravamos lá em Monterrey, e apenas ia dizer que estava bem que tu mudasses o nome e falar essas coisas, mas olha só, tudo isso que Deus nos deu relacionado ao vencedor, ao que vencer. E se é para o que vencer, é para o que chegar ou chegue na meta. Não pode ser um vencedor na metade do caminho, ou não pode ser um vencedor se está, vamos falar assim, sem terminar, sem concluir essa obra da qual se refere para o vencedor, ou faz referência do vencedor, porque cada mensageiro venceu com seu grupo até onde Deus lhe permitiu chegar, mas essa promessa se cumpre plenamente, torna-se uma realidade essa promessa neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, com o mensageiro e com o grupo desse tempo, deste tempo. Bom, Deus te abençoe, Deus te guarde, e graças por me enviar esse hino tão formoso, e que Deus te tenha aqui permitido estas pequenas palavras, Deus tenha permitido essas pequenas palavras, essa conversa, podemos compartilhá-la para a bênção de todos os vencedores. Ou seja, tu que me escutas, tu és um vencedor. E podes dizer, eu sou um vencedor. Não importa os obstáculos e as dificuldades, as enfermidades, doenças, o que for. Você está vivo, está aqui, em pé diante do Filho do Homem para vencer. Ou seja, não está aqui de enfeite, senão que está aqui para ser um vencedor. Assim que tu és um vencedor, eu sou um vencedor, todos somos vencedores. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E muitas saudações a todos lá da minha parte. Eu sou um vencedor.